Bom dia, meus queridos amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Mateus, capítulo 24, verso 24. E assim diz a poderosa e verdadeira palavra do Senhor. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo muito perto da volta de Jesus. O nosso Senhor Jesus está chegando nas nuvens dos céus. E o Senhor Jesus nos deixou uma advertência muito séria. E a maior advertência que o Senhor Jesus nos deixou, além dos terremotos, da fome, das guerras, o Senhor disse: cuidado para que ninguém vos engane. Observe que Jesus disse, ele não falou que seria a perseguição a maior dificuldade aqui. Ele disse que seria o engano. O maior perigo seria o engano. Por quê, meus irmãos? Porque a perseguição normalmente afasta as pessoas do erro, né? Mas o engano faz a mentira parecer verdade. E isso é muito mais perigoso. Então Jesus faz uma declaração impressionante. Ele fala: vão surgir falsos cristos, vão surgir falsos profetas em grande número, operando grandes sinais, prodígios, milagres, para enganar, se possível, até mesmo os meus escolhidos. Isso significa, meus irmãos, que nesses últimos dias, Satanás não tentará convencer o mundo de que ele é Satanás. Pelo contrário, ele vai procurar parecer Cristo. A Bíblia diz que ele se transformará em anjo de luz. Ele realizará sinais, prodígios, milagres. E muitos vão acreditar que esses milagres vêm de Deus. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade muito importante, meus irmãos. Nem todo milagre vem de Deus. E esse é um dos maiores enganos dos últimos dias. Muitas pessoas acreditam que se é algo sobrenatural, só pode ser a obra de Deus. Mas Jesus diz exatamente o contrário. Haverá milagres tão impressionantes que, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus, que conhecem a palavra. Então surge uma pergunta muito importante: como é que nós poderemos saber a diferença entre o verdadeiro Cristo e a falsa manifestação de Satanás? Como não ser enganado? E a resposta não está nos milagres, não está nas emoções, não está o que os nossos olhos podem ver. A resposta está na palavra de Deus. É isso que nós vamos ver nessa mensagem, meus irmãos. Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas, medem a presença de Deus pelos milagres. Se houve uma cura, se houve um sinal extraordinário, se aconteceu algo sobrenatural, logo eles acham e concluem, que Deus está aqui, Deus está presente, foi obra de Deus. Mas será que esse não será o teste que a Bíblia apresenta? Será que esse não é o teste para testar exatamente aqueles que são fiéis ao Senhor? Jesus nunca ensinou que os milagres seriam a prova definitiva da verdade, meus irmãos. Pelo contrário, ele advertiu que o inimigo também realiza sinais extraordinários. Aparentemente, a gente vê lá no Egito, Moisés jogou o cajado, transformou numa cobra, numa serpente, e os egípcios lá, os magos, imitaram o milagre. Olha só, o livro de Apocalipse também fala assim que ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Apocalipse 13, 14. Perceba que a Bíblia diz que as pessoas serão enganadas apenas por palavras ou pelos sinais?
Se fosse só por palavras, as pessoas já são muito enganadas. Por palavras, letras distorcidas, falsificações. Mas ele também diz que elas seriam enganadas mais do que isso. Teria um engano maior, que haveria agora milagres, acontecimentos sobrenaturais. E é por isso que Deus nunca nos mandou seguir milagres. As evidências nunca foram os milagres. Ele nos mandou seguir a sua palavra. A evidência é a evidência bíblica. É o assim diz o Senhor. Igual o profeta Isaías escreveu, né? A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, não há luz neles. Esse é o teste de Deus, meus irmãos. Esse é o teste de Deus, porque todo mundo tem a palavra, todo mundo tem a Bíblia. E todo mundo está distorcendo a Bíblia, né? E agora, o grande teste é o quê? Milagres. Ah, então quem faz milagre é de Deus? Não, meus irmãos, não necessariamente. Porque o Senhor fala que Satanás também realiza milagres. Exatamente para enganar o povo de Deus. Então não importa, meus irmãos, quão impressionante seja o milagre. Se contradiz a palavra de Deus, tenha certeza que não vem de Deus. A palavra de Deus está acima dos milagres, né? E a Bíblia revela algo para nós, algo ainda mais impressionante. Fala que nos últimos dias Satanás não vai aparecer como um ser assustador. Ele procura parecer santo. Ele vai procurar parecer bom, né? É um espírito maligno, mas vai se parecer o quê? Um Espírito Santo. Ele vai querer parecer Jesus. Será que ele vai aparecer diante de todo mundo? Fazendo milagres? Né? E o próprio Paulo escreveu, né? O apóstolo Paulo escreveu: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E Jesus também nos advertiu, lá em Mateus 24, falou assim: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, olha ele ali, não acrediteis. Por quê, meus irmãos? Porque a volta de Jesus não vai ser secreta e nem localizada. Isso é limitar o poder de Deus, né? Não vai ser limitada para algumas pessoas que vão ver. Todo olho verá, a Bíblia diz. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. Né? Quando Jesus voltar, ninguém vai precisar anunciar onde ele está. O mundo inteiro vai ver ao mesmo tempo. Por isso, qualquer coisa que apareça na terra, dizendo que é Cristo, por mais impressionante que sejam seus milagres, né? Apareça dizendo, é ali, ele está ali, apareceu na televisão, é mentira, é um engano. Por mais que ele tenha feito milagres, fazer fogo do céu descer, se ele não falar de acordo com as Escrituras Sagradas, não tem luz nele. É o príncipe das trevas. E nossa segurança, meus irmãos, está na palavra de Deus. É por isso que Deus deseja que a gente conheça, né? Examine as Escrituras e conheça profundamente a palavra dele, a vontade dele para a nossa vida. Porque quem conhece apenas aquilo que ouviu dos outros, né? Eu ouvi falar, o fulano pregou assim, vai ser facilmente enganado. Agora, quem aprendeu a ouvir a voz do bom pastor, que conhece a voz do bom pastor, vai reconhecer essa mesma voz, né? Quando ela disser, quando falar com ele. Agora, quando for a voz de um estranho, essa ovelha vai saber que é um estranho, que não é o seu pastor. Jesus falou bem assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas conhecem a minha voz. Como nós podemos ouvir a voz de Jesus hoje? Por meio de sua palavra. É por isso que examinamos as Escrituras, porque queremos ouvir a voz de Jesus. Queremos que Ele nos responda. Quando oramos, falamos com Ele, e quando lemos a palavra, Ele nos responde por meio da sua palavra. Então, quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais oramos, quanto mais permitimos que Cristo habite em nosso coração, mais difícil vai ser nós sermos enganados, né?
Não porque nós somos inteligentes, mas porque o Espírito de Cristo ilumina a nossa mente por meio das Escrituras Sagradas. E é exatamente isso que Satanás tem medo, meus irmãos. Ele não tem medo apenas de uma igreja cheia, né? Ele tem medo de um povo que conhece profundamente a palavra de Deus e vive essa palavra. E vive também em comunhão diária com Cristo, tem uma amizade, uma intimidade com Ele. Então, meus queridos irmãos, ao nós ouvirmos essas profecias, talvez alguém pergunte, como que eu posso permanecer firme? Será que vamos conseguir permanecer firme? Será que vamos saber distinguir o verdadeiro do falso? Sim, meu irmão, nós vamos saber, porque a Bíblia diz, se possível, enganaria até os eleitos de Deus. Mas essa palavra também afirma que não é possível. Se fosse possível, isso quer dizer que não é possível, né? Porque o Senhor escreve a sua palavra, a sua lei no nosso coração. O Senhor coloca o temor, o desejo de adorar o nosso coração. Não é porque nós sejamos fortes, mas porque Deus prometeu guardar todos aqueles que permanecem no seu Filho. Jesus fez uma promessa maravilhosa para o seu povo. Ele falou assim, em Apocalipse 3:10, porque guardastes a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha só, meus irmãos, perceba que Jesus não prometeu livrar seu povo da prova, ele prometeu guardá-lo durante a prova, né? A proteção de Deus não é dada aos que vivem despreocupados com a verdade. Ela é prometida àqueles que guardam sua palavra, aqueles que diariamente estudam as Escrituras, que oram, que desejam obedecer ao Senhor. E não é ler a Bíblia uma vez por dia, de manhã só e acabou. Isso não é priorizar a palavra. É vários momentos do dia você está tendo um relacionamento com Jesus ali. Se eu falar só de manhã com a minha esposa, se eu passar 5 anos falando só bom dia de manhã com a minha esposa, será que ela vai ser feliz? Será que ela vai sentir grata, satisfeita com o nosso relacionamento? Será que Cristo vai ficar satisfeito com o relacionamento de uma pessoa que só fala com Ele de manhã e à noite? Então, se nós queremos ter um relacionamento verdadeiro e sincero com o nosso Senhor Jesus Cristo e receber dele todas as benéficas da graça, nós precisamos tirar um tempo de qualidade, tirar um tempo com responsabilidade, entendendo que o bem mais precioso é estar na presença do nosso Senhor. Ele nos abastece, Ele nos satisfaz, Ele nos alegra, nos consola com a sua presença. Ele nunca vai abandonar aqueles que confiam nele. Infelizmente, muitas pessoas, ficam fascinadas em estudar tudo que Satanás vai fazer. Mas essa não é a principal preparação que nós devemos fazer. Não é só conhecer as profecias. A melhor maneira de reconhecer uma nota falsa não é estudando todas as notas falsas. A melhor maneira de reconhecer uma nota falsa é conhecendo profundamente a nota verdadeira, né? Agora, se eu não conheço nem a verdadeira, como é que eu vou saber que é falso? Da mesma maneira, meus irmãos, nossa segurança não está em conhecer todos os enganos do inimigo. Tem gente que fica examinando, o inimigo faz isso, olha, o satanista falou isso, não, o ex-satanista falou isso, e fica estudando só o que Satanás está fazendo. Nós temos que olhar para Jesus, aí está a nossa segurança. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade, olhe para mim. Nossa segurança está em conhecer Jesus. Quanto mais nós conhecemos, o verdadeiro Cristo, mais facilmente nós vamos reconhecer o falso. Jesus declarou assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que santifica, é a palavra que ilumina, é a palavra que protege a nossa mente dos enganos. Por isso, meus irmãos, Satanás trabalha tanto para afastar as pessoas da Bíblia. Ele sabe que uma Bíblia fechada produz uma fézinha fraca, uma fé debilitada,
não está pronta para enfrentar situações que vão vir sobre a terra. Mas uma Bíblia aberta, estudada com oração, humildade, praticada diariamente na vida diária, essa assim se forma cristãos inabaláveis. Cristãos inabaláveis. Aí sim a sua fé vai estar robusta. Você vai estar preparado para tudo que vai acontecer nesse mundo. E você vai estar de pé diante do Cordeiro de Deus para ser glorificado. E existe ainda uma proteção maior, meus irmãos. Não basta apenas conhecer a Bíblia intelectualmente, né? É preciso que Cristo viva em nós. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo em vós a esperança da glória. Gálatas 4:6, né? Um texto conhecido. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então é Cristo habitando no coração que nos dá discernimento espiritual. Quando nós temos comunhão diária com Jesus, quando conversamos com Ele em oração, quando meditamos em Sua palavra, a nossa consciência se torna sensível à voz dEle, né? E nós podemos ouvir o Seu Espírito falando ao nosso coração. Então, mesmo diante dos maiores milagres do mundo, o nosso coração vai continuar firme, entendendo cada falsidade. Por quê? Porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a confiar mais na palavra de Deus do que aquilo que os nossos olhos enxergam. Logo nós vamos ver coisas terríveis, coisas assim que nós nunca vimos. Nós vamos ver os nossos entes queridos ressuscitados, aparecendo para muitos de nós. Imagina só, como que eu vou saber se não é ele ou é um demônio? Como que eu vou saber se é o meu parente, se é a minha mãe que faleceu, ou é um demônio disfarçando, personificando a minha mãe? Disfarçando, porque eles têm poderes para se transformar. O único jeito de eu saber é eu conhecendo a palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra de Deus e vejo que os mortos não podem voltar à vida até aquele grande dia que o Senhor tocar a trombeta e ressuscitar todos os seus eleitos, eles estarão no pó da terra. Então, quando eu entendo a verdade, se Deus o livre acontece isso e um demônio aparece para mim fingindo ser um ente querido, a minha mãe, eu vou repreender. Por mais que eu tenha emoções ali, saudade, seja tão real aparentemente, eu vou repreender e expulsar pelo nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu não está de acordo com a palavra de Deus. Os mortos não aparecem para ninguém. Os mortos nada sabem, como diz Eclesiastes. Somente quando a trombeta de Deus tocar novamente é que Ele vai ressuscitar os justos. Então as emoções, elas nos enganam. Os nossos olhos nos enganam. Os sentidos podem ser enganados. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, não se engana. Por isso, todos os dias nós precisamos escolher. Eu vou acreditar no que eu vejo, no que eu sinto, ou no que Deus disse? Quem escolhe permanecer na palavra, está escolhendo permanecer em Cristo. E quando nós estamos permanecendo em Cristo, o diabo não pode nos tocar. Ele não tem poder sobre nós, nem poder de enganar, né? Quem permanece em Cristo está seguro, ainda que o mundo inteiro seja levado pelos enganos do inimigo. Mas aquele que está em Cristo está na luz. E na luz não tem nada turvo, não tem nada escondido, está tudo exposto. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos caminhando rapidamente para o cumprimento dessas profecias. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos aprofundar mais, não no conhecimento apenas, mas na intimidade. Você não estuda a Bíblia para se tornar mais intelectual. Você estuda a Bíblia para se relacionar com Cristo, para ouvir a voz dEle, criar um hábito de ouvir a voz dEle e falar com Ele. É uma conversa. No início do namoro, a conversa é pouco, o assunto é pouco. Às vezes a timidez
não tem muito assunto em comum, mas depois é horas, madrugadas conversando e no assunto não acaba, a intimidade está se formando, né? Da mesma maneira, o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos cultivar esse relacionamento. Logo, logo nós vamos ver coisas que o mundo nunca imaginou ver. Nunca. Milagres extraordinários. Luzes, fogos, coisas que você fala assim, né? Nunca vi. Eu vi só em filme. Sinais impressionantes, curas, prodígios, manifestação sobrenatural. E muitos vão dizer assim, ó, cara, isso só pode ser de Deus. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus nos advertiu que nem todo poder sobrenatural vem do céu, vem de Deus. Satanás também faz essas maracutaias, né? Por isso nossa segurança não está naquilo que nós vemos. Nossa segurança está em Cristo. E é por isso que nós não devemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor, porque elas nos assustam. Elas nos assustam, mas elas servem exatamente para isso, para forjar, provar a nossa fé. Você acredita, você vive pela vista ou pela fé no Filho de Deus? Não tem como viver pelos dois. Nossa segurança tem que estar em Cristo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais pela vista, como Paulo fala. Então nossa segurança tem que estar na palavra do nosso Senhor Jesus, nosso pastor. Nossa segurança tem que estar em uma vida de comunhão diária com Ele. Talvez alguém esteja pensando, como é que eu posso me preparar para esse tempo? E a resposta não é complicada. Começa hoje. Não espera os milagres aparecer. Não espera você estar num momento de dúvida. Não espere a grande crise chegar. Comece a conhecer Jesus agora. Comece a se relacionar intimamente com Ele agora. Comece a estreitar esses laços de amizade com o Senhor, o Filho de Deus. Passe tempo com Ele em oração. Abra a Bíblia várias vezes por dia. Peça a Cristo que habite em seu coração. Implore, clame, Senhor, habita no meu coração. Só a tua habitação pode mudar quem eu sou. E obedeça, né? Obedeça aquilo que você já conhece, que é a vontade de Deus. Porque se você já tem ordens dele e você negligencia, você corta esse vínculo. Porque para você ter esse vínculo e Jesus habitar em você, é necessário que você negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ele. Negue as suas vontades, é o primeiro requisito para que você seja um discípulo de Cristo. Negar a sua vontade, porque a sua vontade é completamente contrária à vontade de Cristo. A nossa vontade, a vontade natural da carne, né? Então obedeça fielmente aquilo que você já conhece, que é a vontade de Cristo. Por quê? Porque a fidelidade nas coisas pequenas, meus irmãos, prepara a gente para ser fiel nas grandes provas, né? E por isso que o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem também, né? Elas me seguem. Percebe? As ovelhas não seguem um estranho. Por que não seguem um estranho? Porque ela conhece a voz do pastor. E da mesma maneira, nós vamos conhecer quem é o verdadeiro Cristo, quem é o nosso Senhor, o nosso amigo, pela voz do pastor, pela palavra. Da mesma maneira, quem aprende diariamente, né, a ouvir a voz de Jesus por meio das Escrituras, não será difícil ouvir a voz dele quando o engano vier nos seduzir. Vai claramente estar distinguido, né, entre a voz do inimigo e a voz do nosso Senhor Jesus. Então nós não seremos enganados se nós tivermos essa intimidade com o Senhor. Talvez alguém está ouvindo essa mensagem, né, e tenha buscado mais milagres do que a própria presença de Deus e de Cristo. Mas eu queria dizer para você, meus irmãos, que milagres, emoções, não valem mais do que a verdade de Deus. Essas manifestações extraordinárias, esses milagres, tudo isso que acontece não é isso que define se é de Deus ou não.
O Senhor faz milagre? Faz milagre. Aqui Ele responde à fé daqueles que são sinceros. Não é essa novela toda, né? Quando a gente vê essa novela filmando e multidão lá e mostrando e brincando com o diabo, não, isso não é de Deus. Isso é um show. Isso é um show que Satanás está apresentando na televisão. Mas que Deus faz milagre verdadeiro, faz. Mas como discernir entre o verdadeiro e o falso? Apenas conhecendo a palavra de Deus e aprendendo a ter intimidade com a voz do nosso Senhor Jesus. E hoje o Senhor Jesus faz um convite para mim e para você. Voltar para a sua palavra, voltar para a oração, orar mais, ter mais momentos de intimidade. Eu já oro 2 vezes por dia. Ore mais, nunca deixe de evoluir. Se você acha que já tem Jesus, busque-o mais. Busque-o mais até que você o veja. Até que você o veja com seus próprios olhos. Então nós precisamos voltar a caminhar de uma maneira mais simples, sincera e diária com Ele. Às vezes nós estamos preocupados com grandes estudos, grandes teologias, grandes doutores, enquanto nós não temos intimidade com Ele. Nós sabemos folhear a Bíblia toda, ver todos os textos e defender qualquer doutrina. Mas será que nós conhecemos, nós temos intimidade com o Filho de Deus? Que o maior milagre, meu irmão, não é ver o fogo do céu descer. O maior milagre é ver um coração de pedra ser transformado em um coração amável, um coração que ama a Deus, um coração humilde. O maior milagre é ver um pecador ser perdoado e sendo transformado. Entende? O maior milagre é Cristo vivendo dentro de nós. Talvez você tenha também esfriado na fé. Talvez você deixou sua Bíblia fechada, parou de ler a Bíblia como lia, parou de orar, diminuiu a vida de oração, né? Você ainda acredita em Deus, mas percebe que sua comunhão já não é a mesma. Então hoje Jesus te chama de volta, meu irmão. Ainda dá tempo. Volte ao primeiro amor, antes que a porta da graça se feche. Volte ao primeiro amor. Renove a sua aliança com Cristo. Se você ainda não entregou completamente sua vida ao nosso Senhor Jesus, não espera por esses acontecimentos finais para decidir. Talvez não dê tempo. Entregue-se ao Senhor Jesus hoje. Só Ele habitando em nosso coração, nós podemos estar seguros de toda a destruição e calamidade e engano que vai sobrevir sobre essa terra. E quando essa grande prova chegar, aqueles que estão em Cristo Jesus vão permanecer firmes. Não vão ser aqueles que viram os milagres. Não vão ser aqueles que acreditaram nos milagres. Vão ser aqueles que conhecem mais profundamente, mais intimamente o Salvador. Lembre-se disso, meus irmãos. Satanás pode imitar milagres. Satanás imita sinais. Às vezes você está encantado pela igreja que você está indo, mas às vezes você está sendo enganado. Você não foi. Com certeza você está sendo enganado. É porque se a verdade não está sendo pregada, se você está vendo só os milagres, cadê a verdade? Cadê a intimidade com Cristo? Né? Então Satanás pode até imitar os sinais, milagres, até a aparência de Cristo, mas Satanás jamais vai poder reproduzir o caráter de Cristo. E quando nós vemos o verdadeiro milagre, é esse. É ver um caráter de um ser humano que nasceu ruim, que nasceu manchado pelo pecado. A gente vê um caráter sendo moldado, um caráter sendo transformado pelo poder de Deus. Esse é o verdadeiro milagre. Foi para isso que Jesus veio aqui sofrer e morrer em nosso lugar como nosso substituto. Foi para produzir esse milagre em nós.
Não foi para nos impressionar com curas. E aí, ele curou um monte de gente, ele curou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Mas você sabia que Lázaro morreu depois? E Jesus não estava lá para ressuscitar ele de novo? Mas Lázaro morreu de novo. Lázaro ficou velhinho e morreu, né? Muitos que Jesus, a maioria, todos que Jesus curou, morreram depois. Isso mostra que essa não é a cura definitiva. O milagre não é a cura definitiva. A cura definitiva para toda doença existente é eliminar o pecado do coração humano. E é isso que o nosso Senhor Jesus, pelo seu Espírito, faz. Por isso, meu amado irmão, não procure mais sinais, procure Jesus. Quem sabe Ele te mostra alguns sinais. Mas primeiro você precisa estar em intimidade com Ele. Não busca apenas poder, busca o caráter de Cristo. Fala, o que você quer? Eu quero ver sinais. Não, eu quero ter o caráter de Cristo. Não viva guiado pelos seus olhos, não viva guiado pelos seus sentimentos. Seja guiado unicamente pela palavra de Deus e pelo Espírito de Cristo Jesus. Só a palavra ainda é perigoso você distrair, desviar, distorcer e se perder. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Cristo produzem as obras que o Espírito que agrada a Deus, né? Então, meu irmão, quando o mundo inteiro estiver enganado, você vai permanecer firme se a sua fé estiver alicerçada em Cristo Jesus, não nos milagres. Mas aqueles que estão alicerçados à fé, só tem fé quando vê, igual São Tomé, é esses aqui, ó. Eu só acredito vendo. Eu preciso de um milagre para crer. Jesus repreendeu alguns deles, falou, vocês pedem um sinal, mas o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Arrependam-se e volta para o caminho. É isso, é só advertência. Então, meus amados irmãos, que Deus nosso Pai fortaleça a nossa fé, né? E que seu Filho Jesus habite diariamente em nosso coração, para que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, nós possamos reconhecê-lo imediatamente, porque nós já aprendemos a conhecer a sua voz e seu caráter. Nós tínhamos relacionamento diário com Ele todos os dias. Que o Senhor Jesus, quando chegar nas nuvens dos céus, olhe para você e o receba e diga, vinde benditos de meu Pai. Porque tristemente, meus irmãos, para muitos Ele vai dizer, não conheço vocês. Não conheço vocês. Mas por que, Senhor? Porque vocês receberam outro, vocês foram enganados, recebeu outra pessoa, assim como os judeus está esperando o Messias até hoje, e não recebeu a Cristo. Muitos vão perdê-lo e vão receber Satanás, o falso, o anticristo, por não ter relacionamento com Cristo agora. Então o convite de hoje para você e para mim é que a gente tenha essa amizade, prepare essa amizade hoje com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quem ama o Filho, ama o Pai, agrada ao Pai. Por isso que o Filho foi enviado ao nosso coração, para que por meio dele nós nos tornemos filhos, seremos moldados o nosso caráter, sejamos transformados à imagem do Filho de Deus. Então, por meio de Cristo, né, Deus gera muitos filhos, que somos nós. Filhos santos, puros, perfeitos, como é da vontade do Pai. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. E que o Senhor Jesus se faça presente na sua vida hoje. Que Ele seja bem recepcionado e bem recebido na sua vida hoje. Que você tenha encontros com o Senhor Jesus hoje e desfrute dessa presença maravilhosa. Esse é o meu desejo para você hoje. Que Deus te abençoe. Um bom dia, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém.